E aí, galera, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a unidade 7, que fala sobre sistemas. Fizemos lá nossa introdução à parte de citologia e membranas celulares, na unidade 6. A parte de citoplasma, ela só vai falar realmente do citoplasma, não vai falar das organelas que existem nela. As organelas vão vir no caderno 2, então eu não vou chegar nem a dar a introdução, ok? Bem, nós vamos lembrar que toda célula, independente de que tipo de célula que eu vou estar falando, se é procarionte, eucarionte, todas elas possuem citoplasma, ok? Que é aquela substância que vai preencher internamente uma célula, tá? E o citoplasma, ele não tem só a função de preenchimento da célula, ele tem várias funções diferenciadas e aqui eu destaquei algumas. Os movimentos citoplasmáticos, que tem a função de transportar substâncias para todas as organelas que tem ali dentro. Nós vamos ver daqui a pouco os seus tipos de movimentos, ok? Os processos de síntese, que é de produção, armazenamento e transporte de macromoléculas. As organelas envolvidas, no caso, elas são aí os ribossomos, retículo endoplasmático, complexo Golgiense, lisossomos. Todos esses são organelas encontradas dentro do citoplasma. Outra função que ela também está relacionada é o metabolismo energético, como a questão da fotossíntese, quimiossíntese, fermentação, respiração, tudo isso acontece no citoplasma. Não é que o citoplasma ele faz esses processos, porém ele está relacionado a eles. Vamos falar da diferença, né? Uma célula procariótica e uma célula eucariótica, elas se diferenciam quanto ao núcleo, quanto à organização nuclear. O material genético das procarióticas fica solto no citoplasma, como essa daqui, e das eucarióticas, elas têm um núcleo, né? O material genético é envolvido por uma membrana carioteca, daqui a pouco eu falo sobre eles. As células procarióticas, elas possuem um citoplasma bem simples, comparado às células eucarióticas. Não existem nenhum tipo de organelas membranosas, quer dizer, com membranas. Para quem não lembra o que são organelas, vamos lá, vou falar a mesma coisa quando eu falo no 7º ano. É como se fossem os órgãozinhos das células, ok? Cada um tem uma função, cada um tem uma importância, só que ao invés de ficar falando órgãozinho, eu já vou citar o nome correto, que são organelas, ok? As únicas organelas que nós temos aqui nos procariontes, ou células procarióticas, são os ribossomos. No caso aqui nessa imagem, são essas bolinhazinhas aqui verdes. Para quem não lembra, os ribossomos eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Vamos falar isso para o próximo caderno. Na matriz citoplasmática, né, no citoplasma, a gente vai ter diluído, né, liberado, desculpe, o RNA ribossômico, que é aquele RNA que vai estar relacionado, vai estar responsável pela síntese de proteínas dentro da célula, tá? E a outra, só para fechar, outras funções que existem e são necessárias dentro de uma célula, no caso das procariontes, tá? Vai ser tudo associado à membrana plasmática. A membrana plasmática vão ter muitas outras funções. Outra coisa interessante é que nas procarióticas, o material genético, ele fica solto, né? Fica disperso aqui no citoplasma, tá? Então, ó, na matriz citoplasmática também se encontra disperso material genético, constituído principalmente de DNA. A região que contém DNA, lembra desse nome, se chama nucleóide. Tá? E não existe membrana separando o nucleóide do restante do citoplasma. Por isso que as pessoas falam, os pesquisadores às vezes colocam em alguns livros, existe assim, seres procariontes não possuem núcleo organizado. Ok? Por quê? Porque o material genético fica solto no citoplasma. As células eucarióticas, elas são mais organizadas em relação à questão das membranas que envolvem não só material genético, como as outras organelas. A gente, então, tem aqui numa célula eucariótica, um núcleo. Ele tem um material genético envolvido por uma membrana, que é a carioteca. O citoplasma da célula eucariótica é a região localizada
que fica entre a membrana plasmática e o envoltório que reveste o núcleo. Então, tá aqui, de novo, aquela região que vai preencher a célula. Como aqui já fala, ó, espaço citoplasmático preenchido por um líquido gelatinoso chamado citosol. Esse citosol também pode ser chamado de hialoplasma, citoplasma fundamental, matriz citoplasmática. Cada livro pode vir um nome diferente. Além do citosol, o citoplasma compreende outras regiões, que a gente vai ver aqui. O citoesqueleto, as inclusões e as organelas citoplasmáticas. As organelas citoplasmáticas, como eu disse lá no iniciozinho do vídeo, não vai ser falada neste capítulo, nesta unidade, porque ela vai ser falada no caderno 2. Eu não coloquei nem a introdução, mas só para vocês ficarem sabendo, as organelas, então, vamos relembrar, tem funções essenciais, são todas essas partezinhas aqui, essas estruturas que estão aqui dentro da célula. E elas têm funções específicas para manter essa célula viva, tá bom? Você vai vir no caderno 2, então nas próximas matérias. O citosol, ele vai incluir tudo o que tem dentro da célula, que no caso vai preencher os espaços entre as organelas, 55% do volume da célula. É possível a gente reconhecer duas regiões bem distintas, bem diferenciadas desse aloplasma. Hialoplasma, citoplasma, né? Conforme seu estado físico-químico. A gente tem o ectoplasma e o endoplasma. O ectoplasma, olha como eles outros nomes que ela recebe, né? Ectoplasma, plasma gel ou gel. Como o nome já faz lembrar, então, é uma região mais viscosa, tá? É uma região mais periférica, então fica mais na borda, ok, da célula. Tem uma consistência mais densa, mais gelatinosa, estado de gel. E é nessa região que ocorre a maioria das reações celulares. O endoplasma, como fala o nome, gente, olha só para diferenciar, ecto vem vai para a parte mais externa, como já foi falado na região mais da periferia. Endo, dentro. O endoplasma, plasmosol ou sol, região mais interna do citosol, é menos viscosa, quer dizer, então, que é mais fluida, e aí dá um nome de estado sol. É nessa região que se localiza a maior parte das organelas. Então, vamos lembrar, ectoplasma, onde acontece a maioria das reações celulares. Endoplasma, onde nós encontramos a maior parte das organelas. Alguma das estruturas que a gente vai ver aqui relacionada ao citoplasma, no caso, vai ser o citoesqueleto. O citoesqueleto, ela é uma complexa rede de fibras de proteínas, fibras proteicas, que estão presentes ali no citosol das células eucarióticas. E tem essas funções aqui que eu vou destacar. Define a forma e a organização e organiza, a estrutura interna da célula. Permite a adesão da célula a células vizinhas. Possibilita o deslocamento de materiais no interior da célula. E é responsável por diversos tipos de movimentos que uma célula eucariótica é capaz de realizar. Falando em relação a dar o formato, a gente vai falar dos microtúbulos. Eu trouxe coisinhas a mais do livro de vocês, não precisam copiar, é só uma informação extra, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos lembrar que os microtúbulos, então, eles são tubos bem fininhos, como na imagem aqui, e possuem várias funções. A gente tem aí componentes do aparelho mitótico, então lá das divisões celulares, aqueles fusos acromáticos são feitos a partir de microtúbulos, a manutenção da forma da célula, a ancoragem, né, das organelas citoplasmáticas, tipo assim, o que a âncora faz? Ela determina um local onde o navio ele vai ficar, né, parado, eu vou falar estacionado, mas onde o navio vai ficar parado, eu não sei um termo técnico para isso, né? Mas não vai deixar aquele navio ficar, né, indo aí de acordo com a maré. Quando a âncora, ela vai prender aquele navio ali. Então, ela faz a mesma coisa em relacionada às organelas, tá? Criação de uma força motriz, formação da parede celular,
ao movimento intracelular também, diferenciação das células. Também participam aí da constituição de algumas estruturas, como os centríolos, que é dessa imagem aqui, que auxilia também na divisão celular. Cílios e flagelos, que estão relacionados aí, por exemplo, nos flagelos, espermatozoides possuem flagelos, algumas células que possuem cílios que auxiliam na movimentação. Aí vem falando, né, que sendo que os microtúbulos de cílios e flagelos são muito estáveis e os do fuso mitóticos, eles já são mais fracos, quer dizer que eles podem se romper. Filamentos. Eles, no caso, são feitos de actina, são formados por subunidades globulares, aqui, ó, cada uma subunidade, perdão, chamadas de actina G. Elas vão se organizar em forma de hélice, que vai resultar aí de uma actina que também é conhecida como actina F. Os filamentos de actina, eles possuem cerca de 30 vezes o tamanho dos microtúbulos e são mais finos e flexíveis, tá? Os microfilamentos, eles medem aí de 6 a 10 nanômetros de diâmetro, tá? E tem aí funções importantes, como, por exemplo, fazer parte das células musculares, que trabalhando com a miosina, vão fazer a contração e o relaxamento dos músculos. E aí auxilia na locomoção, por exemplo, nos batimentos cardíacos. Os intermediários, né, como já fala, intermediários do meio, eles medem por volta aí de 10 nanômetros, são bem semelhantes a cordas, aqui como está aqui na imagem, tá? Com vários feixes de proteínas. Eles acabam aí aumentando a resistência de células, tá? Nas suas tensões. Eles estão presentes nos desmossomos e ajudam na sustentação também do núcleo. Como está aqui, ó, na sustentação do núcleo. É uma célula que tem microvilosidades. E aqui está fazendo a sustentação não só do núcleo, como das outras organelas. E os desmossomos, para quem, no caso, não lembra, ele é uma estrutura que auxilia aí uma célula a ficar agarrada em outra, né? Grudar uma na outra. Como se fosse um botão de pressão. Aqui eu trouxe um mapinha, né? Um mapinha mental, falando de cada um deles. Lógico, tem informações bem a mais. Não precisa ficar preocupado em relação a copiar. Eu tenho que gravar, é uma informação extra. Vamos lembrar que vocês já estão no ensino médio. Vocês precisam lembrar que vocês vão fazer aí o Enem mais à frente, ok? Então, olha lá. Os citoesqueletos são proteínas citoplasmáticas que vão dar a forma à célula, posicionam e movimentam organelas celulares. Olha aqui um belo de um resumo. Aqui a gente vai ter os filamentos de actina, forma celular, resistência à tensão, movimentação celular, divisão do citoplasma durante uma divisão celular. Em células animais, que é a citocinese, que é quando acaba a divisão do núcleo e a célula se separa. A gente tem aí os monômeros de tubulina, por exemplo. Aí aqui a gente vai ter, ó, se vocês olharem, isso aqui são os microfilamentos, aqui é o microtúbulo, né? Aí vem, ó, forma celular, resistência à compressão, sustentação interna de cílios, movimento celular, movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, move organelas no citoplasma. Se vocês prestarem atenção, o microtúbulo tem muito a ver com movimento também, né? E o filamento intermediário, que dá forma à célula, resistência à tensão, fixação da posição do núcleo das organelas celulares. Sobre os movimentos intracelulares, né? Eu falei lá na frente que as células também fazem, né? Fazem movimentos internos, o citoplasma também está se movimentando. E isso tem uma importância muito grande. A ciclose, que nas células vivas o citoplasma ele vai estar em movimento constante. E isso é bom porque as organelas e substâncias do citosol circulam no seu interior, arrastadas por correntes citoplasmáticas, denominada ciclose, que é o movimentozinho dessas setinhas aqui, e é muito importante para a distribuição de substâncias nas células. Substâncias que vão sendo produzidas ou absorvidas pela célula vão circulando ali dentro. O movimento ameboide, ele está relacionado aos pseudópodes, que são os pés falsos.
É um movimento que permite a formação de pseudópodes observados em protozoários, como as amebas, e em outras células dos organismos pluricelulares, como os leucócitos. Os leucócitos são células de defesa do nosso organismo. Quando entra um corpo estranho, como se fosse uma bactéria, um fungo ou um vírus, isso aqui não é um leucócito, tá, gente? Isso aqui é uma ameba. Mas ele faz mais ou menos esse tipo de movimento. Ele vai fazer com que o citoplasma dele ele se mova de uma forma em que ele vai abrir como se fossem pés, ele vai englobar, ele vai envolver o vírus, bactéria, aquele organismo estranho, e vai botar entre aspas, aí o engolir. Eu falei disso na última aula, quando eu falei de transporte em blocos, né? Quando eu falei de fagocitose, pinocitose. A fagocitose é um exemplo aí do movimento ameboide, tá? Que serve aí, no caso, para a célula se nutrir de alguma forma. Sobre inclusões, né? Estruturas que nós temos aí nas células eucariontes, a gente vai ter aqui as inclusões vegetais e as animais, tá? Das vegetais eu consegui algumas imagens. Das vegetais, infelizmente, eu não achei nada específico. As inclusões vegetais a gente tem aqui, ó, drusas, ráfides e cistólitos, me perdoem. Drusas são massas concentradas de cristais de oxalato de cálcio e tem aí aspectos de uma esfera espinhosa. As ráfides já são cristais alongados, tá? Como se fossem aspectos de agulhas. E cistófilos, eles já são feitos de carbonato de cálcio. As ráfides e as drusas são feitas de oxalato de cálcio, né? Só que as drusas têm formato de esfera espinhosa, a ráfide de aspecto de agulha. E os cistólitos, eles já são como se fossem aspectos globosos. Globoso, ele tem aí lembra cachos de uva. As imagens relacionadas aí às inclusões vegetais, olha, as drusas, as ráfides e os cistólitos, tá? Como se fossem caixinhos aqui. Sobre as inclusões animais, a gente vai ter a primeira gotas de gordura, são reservas de ácidos graxos, são reservas de gordura, são insolúveis em água, tá? Na água. Mas eu queria que vocês lembrassem que a gordura tem uma importância que está relacionada também a uma reserva de energia, tá? Mas a primeira reserva que nós temos é o glicogênio. O glicogênio é a principal forma de armazenamento de glicose, tanto nos animais quanto nos fungos. Na superfície das células existem algumas enzimas que podem sintetizar glicogênio, então, e reservá-lo, ou a gente pode também degradar esse glicogênio e transformar em glicose. Tá? Isso vai depender de acordo com as necessidades das nossas células. Aquilo que você come no dia a dia, que tem carboidrato, vai ser transformado em glicogênio. Parte vai ser utilizado pelas nossas células durante a respiração celular, para a produção de energia, e parte vai ser armazenado no formato de glicogênio. Se você precisar de glicogênio já no decorrer do dia, o seu corpo vai lá e pega aquele glicogênio que estava armazenado e transforma em glicose. Quando o seu corpo ele chega no limite, ele não pode mais tirar glicogênio que estava armazenado, aí ele usa gordura, ok? Por isso que a gordura também é uma ótima reserva de energia. Tem muitas outras funções também, mas aqui também pode ser utilizada como reserva energética. O vitelo, também que é a gema do ovo, tá? Também é um conjunto de substâncias nutritivas. Elas se acumulam no citoplasma dos ovos dos animais, em geral, e vão servir de nutrientes para o embrião, até aquele embriãozinho terminar o seu desenvolvimento e nascer. Como eu tinha dito antes, que eu não vou falar sobre as organelas citoplasmáticas, está lá na página 470, falando que elas também são conhecidas como orgânulos, organoides, organitos, tá? Elas têm funções, cada um tem uma função específica, e eu não vou colocar aqui porque o livro não fala especificamente de cada uma delas. Vou deixar para o próximo livro e para as próximas aulas. Por favor, façam os exercícios das páginas 470 e 471. Gente, um beijo e fiquem com Deus.